Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Já não fosse a alegria, a felicidade e a honra de falar na comunidade Jesus Minha Vida, tenho a satisfação de fazer isso durante a celebração da palavra, com o nosso diácono e com o Evangelho que nos encaminha também para a reflexão sobre o tema que me pediram para falar hoje. Então eu agradeço profundamente a vocês por terem me convidado para participar da Semana de Espiritualidade de 2022. Comunidade Jesus Minha Vida é parte da minha formação, Comunidade Jesus Minha Vida é parte da minha conversão, uma conversão que há muitos anos eu aprendi que precisa ser diária. Quando eu ouvi isso a primeira vez, eu fiquei chocado, estremecido, não entendi nada, e hoje, anos depois, eu entendo que realmente a conversão é diária. Enfim, qual foi o convite que me fizeram? Para falar de um tema a partir da baluarte dessa comunidade, Santa Teresa de Ávila, e o tema foi intitulado assim: Obediência em Teresa, filha da Igreja. Então, vamos refletir sucintamente sobre essa virtude que é a obediência em Santa Teresa, ou seja, a partir de Santa Teresa, a partir da sua vida e como isso se reflete para nós. Com esse epíteto, com esse título que ela se dá, filha da Igreja. Então, já admito que seria uma irresponsabilidade minha ouvir falar de Teresa e de um tema que eu fui descobrir que é tão caro na mística teresiana, que é a obediência, seria uma irresponsabilidade eu não fazer isso por escrito. Então, preparei o material, está aqui, eu vou ler alguns trechos e vamos dialogando a respeito disso, então. Eu queria começar dizendo, bem do começo, que em 1994, o superior geral da OCD, da Ordem dos Carmelitas Descalços, Frei Camilo Massisi, ao apresentar uma nova edição da obra de Teresa, chamada Obras Completas de Santa Teresa, ou seja, o compêndio de todas as obras que ela escreveu e mais coisas menores que a gente não tem tanto conhecimento, como cartas, epístolas, enfim, diálogos que ela tinha com a comunidade. Quando Frei Camilo Massisi foi convidado para fazer a apresentação dessa obra, relançada em 94, ele fez um apontamento, logo nas primeiras folhas do livro, que é digno de abrir essa nossa noite de reflexão. Veja, parece-me que Teresa nos ensina especialmente 4 atitudes fundamentais nesse momento. Palavras do Frei Camilo. Saber responder às interpelações de Deus com discernimento teologal. Saber responder às interpelações de Deus conformando-nos em Jesus Cristo. Saber responder às interpelações de Deus em comunhão com a Igreja. E aqui está, então, o núcleo do nosso diálogo, obediência. Saber responder às interpelações de Deus em comunhão com a Igreja. Saber responder às interpelações de Deus pelo compromisso de uma esperança ativa. Que palavra bonita! Comunhão com a Igreja, conformando-nos em Cristo, discernimento teologal e tudo isso num compromisso de esperança ativa. Então, sobre este ponto específico nosso, obediência, que ele intitula Comunhão com a Igreja, ele diz assim, palavras dele: conhecida e proverbial é a expressão que revela o amor de Teresa de Jesus professado à Igreja. Que palavras foram essas de Teresa, já ao fim da sua vida? Por fim, Senhor, morro filha da Igreja. Essas foram as palavras de Teresa, e essas são as palavras que dão título ao nosso diálogo hoje. Diz o Frei Camilo, em seus escritos, ela convida a viver a atitude fundamental de responder às interpelações de Deus em comunhão com a Igreja. Viveu e morreu a serviço do povo de Deus em todas as circunstâncias, inclusive as mais adversas. Sentiu-se sempre filha da Igreja e buscou a ela ser fiel. Escolheu como sinal de santidade autêntica
o serviço evangelizador e o amor à igreja até o fim da vida, fecha aspas. Então, irmãos, o tema dessa noite, que consta desse título tão bonito, Obediência em Teresa, Filha da Igreja, é um dos 4 destaques na abertura do compêndio das suas obras. Eu fui descobrir, então, que é um tema. Eu falava com a Sandra quando ela me ligou. Eu falava, Sandra, mas é tão específico isso? Obediência de Teresa, isso é tão pontual. E eu fui descobrir, meus irmãos, como isso é grandioso perante a mística teresiana. A obediência é estudada com profundidade em todas as línguas, em todos os níveis dentro do Carmelo. E, claro, isso é tão importante para toda a igreja. E por isso, esse tema precisa ser visto, analisado, ao lado dos outros 3 pontos indicados pelo Frei Camilo: discernimento teologal, relevo da figura de Cristo, compromisso com a esperança ativa. Tudo isso passa o nosso diálogo essa noite, ainda que eu não diga expressamente, mas precisa ser uma lente de leitura quando a gente falar da palavra obediência, daquilo que a própria Teresa diz, virtude. Uma outra coisa que eu acho imprescindível ser dita e ser analisada é que nós precisamos compreender, nós precisamos ter a real noção e levar em consideração sempre, em todos os nossos santos, em todos os nossos estudos sobre os ícones da nossa fé, da nossa devoção, a realidade e a condição histórica de vida desses nossos modelos. Atenção, presta atenção. Não existe uma experiência de espiritualidade e de mística fora de uma realidade. Não existe uma experiência de espiritualidade e de mística fora de uma realidade. Da realidade onde aquele homem, aquela mulher viveu. O tempo que aquele homem e aquela mulher de Deus viveram. É a partir dessa realidade que a experiência humana se alimenta. E é a partir dessa realidade que a experiência com Deus se constrói. Essa não é uma ideia minha, nem do Frei Camilo. Essa é uma ideia grandiosa, antiga, e o próprio Papa Francisco, em Gaudete et Exsultate, fala dessa construção dos santos como um produto do seu tempo, como uma realidade do seu tempo, e nós precisamos levar isso em consideração. Isso reduz a experiência que os santos tiveram lá no seu tempo? Isso reduz a experiência que os santos viveram naquele instante? Outra pergunta: isso enfraquece a visão e a experiência que nós temos dos santos aqui, no hoje da nossa realidade? A resposta é não. Ao contrário, é exatamente essa mescla dos tempos que é o barro na mão de Deus. É juntar uma experiência de uma mulher no século XVI com a realidade de homens e mulheres jovens, mais velhos, mais novos, no século XXI. É exatamente essa mescla dos tempos e das experiências que o bom Deus trabalha e deixa expressar aquilo que importa para Ele na economia da salvação. Então importa para nós pensar uma coisa curiosíssima assim. Quem é essa mulher que obedece? Quem é esta Teresa de Ávila? Quem é essa Teresa de Jesus? Quem é essa Teresa, filha de um pai, de uma mãe, irmã de tantos irmãos? Veja, século XVI. Nós estamos no século XXI e falamos das agruras que é ser mulher no século XXI. Pense o que era ser mulher no século XVI. Teresa era mulher no século XVI. Era uma mulher obstinada, ou seja, uma mulher que botava os seus desejos à frente, que ia em busca de realizar aquilo que imaginava, já muito nova, diz os seus escritos, se juntou com seu irmão e falou: vamos encontrar os mouros, vamos ser sacrificados por eles. Diz a sua história
que um tio encontrou eles atravessando o rio e falou: volta agora para casa. Mas essa menina aceitava entregar a vida por amor a Jesus. E daí vem uma frase fantástica, que é título, inclusive, de um livro carmelitano: Quero ver a Deus. Quero ver a Deus. Então, Teresa era obstinada. E Teresa falava. Uma mulher que fala um absurdo. Uma mulher que fala alguma coisa que nós não podemos aceitar. Na visão daqueles que a julgavam, na visão daqueles que olhavam os seus escritos, que viam as suas atitudes, Teresa era tida como, atenção, inquieta. Uma mulher que fala e que é inquieta no século XVI é a personificação da ação do demônio. Quantas vezes os escritos de Teresa foram rechaçados, foram colocados de lado, porque até os seus confessores diziam: isso é obra do demônio. E ela se inquietava. Ela não conseguia compreender como uma inspiração divina podia ser obra do demônio. Enfim, obediência. Teresa era andarilha. Nas palavras em espanhol, em alguns textos, inclusive dela mesma, ela era vagamunda, que andava pelo mundo, que corria o mundo, uma mulher teimosa e diziam desobediente. Teresa tinha vocação para o ensino e ensinava. Oh, que ousadia! Tinha vocação para o ensino e ensinava. Num tempo em que aquela palavra do apóstolo Paulo, dizendo que as mulheres não podem ensinar, era lida textualmente. As mulheres não podiam ensinar, mas Teresa ensinava. Então, feito esse contexto, que grandiosidade alcança a obediência na vida dessa mulher. Obediência, portanto, era uma virtude radical. Para quem tinha em si o desejo de amor a Deus, de serviço a Deus e aos filhos de Deus, um desejo que não cabia em si. Eu não vou fazer constantes citações das obras de Teresa, porque é só a gente pegar os livros e ver o termo obediência. Mas algumas citações, então, para contextualizar, eu vou fazendo aqui enquanto a gente conversa. Veja, Caminho de Perfeição, capítulo 18. Teresa falando da obediência. Obediência é o que julgo de maior importância. Concluo que essas virtudes são as que desejo que tenhais. Está falando para as freiras, para as suas monjas, para as suas irmãs. Essas são as virtudes que eu desejo que tenhais. Quanto às demais vocações, quais? Todas as outras. Não vos amofineis, ou seja, não vos entristeceis, não vos chateeis, por não as terdes, pois são coisa incerta. Dons espirituais, diálogos profundos com o Senhor, poder escrever, poder prestar grandes serviços à igreja, grandes missões, isso não interessa, dizia Teresa, e interessa a obediência. Sua obediência inquestionável, que hoje nós sabemos que era inquestionável, não deixava, porém, de ser uma obediência propositiva. Veja, obedecer não significa você cancelar as suas ideias. Teresa ouvia a Deus na sua intimidade, e foi isso que a fez mestra de oração. Irmãos e irmãs, Teresa é doutora da igreja no século XX. Por quê? Porque ouvia a Deus e nos ensina a ouvir a Deus. Por isso é mestra de oração. Ouvindo a Deus, não discute, não perde tempo, aceita e ama. E tem noção do que Deus lhe pede. Olha, não nos enganemos. Não nos enganemos. Diversas vezes a gente vê uma aparência de temor em Teresa, de medo de Teresa. Precisava ter medo. Medo da Santa Inquisição. Por vezes, Teresa precisa dar passos atrás, porque, vamos dizer a verdade, isso não é segredo para ninguém. Se não desse um passo atrás, morrer na fogueira. Outros tantos escritos seus que já foram queimados, tantos outros seriam, e ela também.
Então ela tem noção do que Deus lhe pede. Ela sabe que aquilo vem de Deus. Essa é a sua experiência, uma experiência mística. Sabe, contudo, ver as condições reais. Ela tem noção do que acontece lá fora. Ela obedece o desassossego que Deus lhe causa no coração. Ela obedece. E a partir disso, ela fala para a igreja: e então, estou correto? Aí, então, depois de obedecer a Deus, ela se apresenta à igreja. Ela se apresenta a seus superiores na ordem, ela chama de seus prelados, se apresenta a seus confessores, se apresenta a seus consultores, às vezes teólogos de menor importância, às vezes grandes teólogos, se apresenta aos bispos que a cercam. E é aí, meus irmãos, que a virtude da obediência brilha fantasticamente. Porque uma coisa é você obedecendo a Deus, renunciar, abrir mão. Outra coisa é quando você se confronta com um homem diante de você, outro ser humano, outro filho de Deus, em quem você deposita a confiança, mas você precisa ceder à orientação. Por isso, Teresa, obediência, e Teresa, filha da igreja. Perceba, se a gente vai juntando tudo isso, se a gente vai juntando essas informações, aí a gente consegue perceber que expressões tão clássicas de Teresa, frases tão típicas de Santa Teresa, ganham outras camadas de interpretação. Expressões de Teresa que nós estamos tão acostumados a viver, a citar, a escrever e a ler, elas ganham outra camada de aprendizado e de realidade. Veja, lá em Fundações, uma frase clássica, repetida outras vezes, diz ela: o benefício da alma não está em muito pensar, em sim em muito amar. Isso é um clássico de Teresa. Muito vale não pensar, vale muito o amar. Mas pegue esta frase e confronte com a realidade da obediência. Confronte com a virtude da obediência. Isso ganha um contexto muito maior. Como não adotar uma atitude de menos pensar, menos romantizar, coisa muito típica nossa, né? Um melancólico, então temperamento melancólico romantiza tudo. Como não colocar o menos exigir, o menos brigar, o menos confrontar em confronto com mais amar? Essa é uma experiência de obediência. Tudo isso é ponto de partida para o exercício de uma obediência mais fértil a Deus. Na sequência desse texto que ela cita, é ela mesma que descreve assim, lá em Fundações, capítulo 5. Como se há de adquirir este amor? Como se há de adquirir este amor? Que amor? Aquele amor que se confronta com muito pensar. O que importa não é muito pensar, é muito amar. Como se adquirir este amor? Diz ela, decidindo-se a agir e a sofrer. E a fazê-lo sempre que a ocasião se apresentar. Isso é igual obediência. Ó Senhor, quão diferentes são os vossos caminhos daquilo que se manifesta na nossa grosseira imaginação. Não quereis nada mais que vos obedeça. Se informe bem do que é servir-vos e deseje fazê-lo. Então, quando a gente, por exemplo, pensa em determinada determinação, pensar na determinada determinação, essa expressão de Teresa de ir adiante, aconteça o que acontecer, sofra quem sofrer, morra quem morrer, mas é importante ter determinada determinação, isso nos inclina a refletir um desejo real, intransigente de obediência a Deus e obediência aos seus interpostos, aos seus intermediários, que é a igreja. Obediência é, segundo a Madre, um degrau inegável para a vida de oração. Atenção, atenção. Obediência é um degrau para a vida de oração.
também para a missão e, pasmem, para a contemplação. Nós pensamos então que viver uma vida de contemplação, que começa antes com uma vida de oração e que não descarta uma vida missionária, uma vida ativa, nós pensamos que isso envolve apenas ser muito piedoso, ser muito ligado ali no silêncio do seu quarto a uma realidade com Deus e ali ter o seu colóquio. Mas atenção, para viver uma vida real de oração, de missão e alcançar a contemplação, a obediência é um degrau. Diz ela em Caminho de Perfeição: enquanto fracassar neste ponto, obediência nunca chegará a ser contemplativa, nem sequer uma boa ativa. Olha que bronca que Teresa dá nas suas filhas. Enquanto fracassar nesse ponto, obediência nunca chegará a ser contemplativa, nem sequer uma boa ativa. Digo mais, nesse trecho, ela mais ou menos diz assim: olha, eu vou falar aqui para vocês de obediência, mas se vocês não sabem o que é obediência, eu nem considero que vocês são monjas. Então, eu vou falar aqui para aquelas que não são monjas. Se você não compreende e não vive uma vida de obediência, eu nem considero você monja. Olha a gravidade, olha a intensidade que Teresa deposita na virtude da obediência. Então, a obediência de Teresa, eu vou usar essa expressão ainda melhor, a obediência em Teresa, porque é dela e a partir dela que nós estudamos, essa obediência se expressa de tantas maneiras, tantas realidades vivas, pessoais, na vida de Teresa. Primeira percepção da gente ver Santa Teresa d'Ávila, primeira percepção que a gente tem de Teresa de Jesus obedecendo é para escrever. Moradas começa assim, Caminho começa assim. Depois nós vamos ver que Fundações começa assim. O final das suas obras também diz assim: escrevo porque me obrigaram. Escrevo porque atendo à determinação do bom Deus. Então ela obedece para escrever, obedece para contar, obedece para orientar as suas filhas, escreve todas as suas obras por insistência do bom Deus, mandamento do Senhor, mas também escreve por obediência aos seus superiores, aos seus prelados, que graças a Deus tiveram visão, também eram homens de oração, e várias vezes disseram para ela: escreva, registre. De maneira especial, a obra Fundações foi escrita assim, porque o seu superior disse: escreva a respeito disso. Não quero, escreva. Mas também Teresa para de escrever. Teresa também obedece à ordem de não prosseguir, de recuar, de reformar as coisas que escreve. Há um caso muito interessante, nem tantas vezes nós temos conhecimento dele, e eu fui conhecê-lo estudando para vir aqui dialogar com os irmãos, uma obra de Teresa chamada Conceitos do Amor de Deus. É uma reflexão pessoal de Teresa a respeito do Cântico dos Cânticos. Esse livro foi jogado na fogueira por ela, imediatamente quando um confessor seu disse: esse livro não me parece apropriado, não me parece que esse livro atende ao desejo do bom Deus. Teresa não perdeu tempo, ela saiu do diálogo, pegou os seus escritos e tacou fogo. Como é que a gente sabe que esse livro foi escrito? Como é que a gente sabe que esse livro existiu? Porque muitas monjas, muitas irmãs foram tirando cópia de pedacinhos do livro, iam vendo um trechinho que ela tinha feito e anotava no cantinho, ia vendo outro trechinho e anotava. Então nós temos pequenos pedaços dessa obra que se intitulava Conceitos do Amor de Deus. Também as fundações fluíam ao ritmo da obediência. Ora tinha sugestão para ir fazer uma fundação, ora ela era obrigada a fazer uma fundação em uma determinada cidade, enquanto queria ir para outra cidade. Não, faça a fundação. Eu creio que a fundação aqui é mais adequada.
dizia ao seu superior: não, a fundação lá é do meu desejo. Então ela já modificava o roteiro e não questionava. Então as suas fundações também iam ao sabor da obediência. E voltar, parar. Teresa, em determinado momento, é retirada de uma fundação, no meio da fundação. Fundação, quando nós dizemos para aqueles que estão começando a viver, começando a experimentar a espiritualidade carmelitana, os estudos do Carmelo, de Santa Teresa, fundação era criar um mosteiro. A teor daquilo que ela imaginava, um mosteiro que voltava às origens do Carmelo, de mais austeridade, mais clausura, mais oração mais firme. Teresa é retirada de uma dessas fundações e é colocada no lugar dela uma jovem, muito incapaz de levar adiante, como Teresa poderia, a fundação de um novo Carmelo. Sem projeto. Uma monja que não tinha projeto, mas também por obediência aceitou. E Teresa foi para onde? Teresa foi para um convento onde precisava apaziguar os ânimos, colocar panos quentes nos problemas que havia, enquanto seu superior deixava isso para ela. Até na hora de morrer, Teresa queria ir para um Carmelo e foi enviada para outro. Foi enviada para onde não era benquista. Obediência. Então, disso tudo brota para nós, aqui no século XXI, uma das mais impressionantes características da vida e da obra, e a gente pode dizer, da mística de Santa Teresa. Sua herança não é dos grandes tratados teóricos. A herança de Teresa não é dos grandes escritos teológicos, mas é a simples, é a mera indicação dos caminhos que ela mesma experimentou. Teresa não dá ordens a ninguém. Teresa não dirige ninguém. Teresa diz: eu vivi isso. Eu vivi isso em intimidade com Deus. Eu vivi isso a partir dos meus passos pessoais, dos caminhos tomados, inclusive a partir do momento histórico. Que momento histórico ele é esse? Momento histórico tenebroso, angustiante. Perda das referências de uma igreja inabalável. A incerteza das dores da reforma protestante e da contra-reforma que precisava ser organizada então pela igreja. Um ambiente de alienação religiosa. As pessoas começaram a perceber que a religião não era mais fundamental para a sua vida. A oposição da certeza de fé, a multiplicidade de credos. Que ambiente hostil que aquela mulher apaixonada por Deus e pela igreja vivia. Teresa viveu num tempo cruzado, entrecruzado, irrigado pela realidade dos mouros, pelas guerras santas, pela realidade dos infiéis, dos hereges, dos judeus, dos reformistas e da Inquisição, dentro da sua própria igreja, batendo a sua porta. O seu caminho pessoal e a expressão que tira disso para os seus escritos é feita de avanços ousados. A gente não pode negar a ousadia de Teresa. Lembre-se, primeiro ela ouve a Deus. Primeiro ela ouve a Deus. E Deus é ousado na vida de Teresa. Mas também Teresa vive uma vida de recuos obedientes. Era o tempo de uma reconstrução pessoal, para ela e para todos da sua geração, a partir do interior. Isso é muito bonito. Era um tempo que precisava se buscar, a partir da confiança interior, a partir das raízes que eles tinham guardadas no seu coração, a fé que precisavam expressar. Não pense que é à toa a figura do castelo interior, das moradas interiores. Isso tudo estava integrado ao mais profundo do ser. Os estudiosos já disseram que, ao contrário de tantas outras místicas, outras santas de influência, outras santas ousadas, e aqui nós podemos citar Santa Brígida, e de maneira especial, com muito carinho, Santa Catarina de Sena, fazendo uma referência à nossa filha Catarina, uma mística ousada.
Santa Catarina de Sena ia discutir com o Papa. Santa Catarina mandava carta: o seu lugar não é aqui. Que ousadia santa. Mas Teresa não levava orientações para a igreja. Perceba isso. Teresa não levava ordens, não levava dizeres para a igreja, para a hierarquia, para os seus superiores. Ao contrário, buscava da igreja orientações e aprovações para a sua vida interior, para a sua vida prática. E a figura do castelo interno é uma expressão disso. Ela construía a partir de dentro de si. O que Teresa oferece então para a igreja? Que riqueza é que essa mulher oferece? Que condições que ela nos indica? O que Teresa oferece para a igreja? Oferece um modo novo de viver a graça. Uma nova forma de expressar e de sentir o sobrenatural conduzindo sua vida, revestindo-a. Teresa oferece para a igreja o acordo da sua experiência interior, do querer de Deus, que ela sabe que é querer de Deus, com a palavra bíblica. E a palavra bíblica fundamental neste momento é: aqueles que vos ouvem, diz Jesus, a mim ouvem. Teresa então forja, molda o seu agir e a sua obediência a partir da sua experiência, mas também a partir da palavra de Deus. Aqueles que vos ouvem, a mim ouvem. Uma coisa curiosíssima que os estudiosos de Teresa dizem, e eu já vou me encaminhando para a gente finalizar essas nossas observações, esse nosso diálogo. Dizem assim: em Santa Teresa se produziu um dos maiores conflitos entre carisma e magistério na história da igreja. Em Teresa se produziu um dos maiores conflitos entre carisma e magistério na história da igreja. E por que isso? Porque constantemente Teresa precisava reclinar, dobrar o seu carisma, a sua mística, a sua intimidade, o seu ouvir a Deus diante do magistério da igreja. A mística eclesial, ou seja, a mística voltada à visão de igreja de Santa Teresa, se condensa em uma experiência de filha. Viver e morrer filha da igreja, essa era a sua alegria. Sem revelações, sem testemunhos proféticos para transmitir para a igreja e para a instituição organizada. Pensa, meu irmão, minha irmã, qual não era o embate, a luta de Teresa, quando ela pensava: mas eu ouvi isso de Deus. Isso não é a tentação do demônio. E precisava dobrar a sua vontade, aquilo que seus confessores, aquilo que seus orientadores faziam na sua vida. Isso é obediência. Tem uma frase de um grande teólogo, esse é um dos grandes teólogos que a acompanhou em um determinado momento, Domingos Banhés, e esse teólogo era consultado por Teresa a respeito de alguns de seus escritos, e não por acaso ele foi consultado pela Inquisição a respeito do que ele pensava de Teresa. E tem uma frase formidável, muito real, muito prática. Perguntaram então para ele: o que você pensa das obras dessa mulher? Como você vê as obras, os seus escritos, seus pensamentos, sua vida de oração? E diz Domingos Banhés: essa mulher, ainda que se engane em algo, não é uma enganadora. Já pensou que alegria nós podemos, se assumirmos grandes confrontos, grandes debates, grandes batalhas, grandes missões para a Santa Igreja, em nome de Deus? Se a gente errar, alguém disser para nós: olha, este homem, essa mulher, pode até se enganar, mas não engana os outros. Não tem no seu coração um espírito e um desejo de enganador. Teresa foi privilegiada nessa frase. Mas como então, conscientemente, essa virtude da obediência se construía na alma de Teresa? Em primeiro lugar, era uma virtude vinda da amizade. Tem uma frase de São Tomás de Aquino, fundamental para a gente pensar a amizade como fruto como geração da obediência. Diz São Tomás:
Inconcebível é a caridade sem obediência. São Tomás de Aquino. Inconcebível é a caridade sem obediência. A amizade faz quererem ou não quererem os amigos as mesmas coisas. Em primeiro lugar, onde Teresa mirava a sua obediência, que podia ser dolorosa, na amizade. A obediência fazia Teresa uma mulher livre. O despojamento da sua intuição pessoal, mesmo que ela tivesse certa, a certeza de onde ela queria chegar, era isso que fazia Teresa feliz. E feliz fazia livre. Segundo lugar, aonde a obediência de Teresa se fixava, como ela se construía a partir de uma visão de justiça, dar a Deus o que é de Deus, dar a Deus o que é devido a Ele, ou seja, tudo. Desapego, há uma expressão fantástica que fala sobre o desapego em Teresa. A mão que agarra alguma coisa não goza de liberdade, justamente porque prendendo algo nunca estará livre. Não há definição melhor de desapego que essa. A mão que agarra algo como seu, como propriedade sua, não tem liberdade, porque prendendo não estará livre. E Teresa vive a obediência como sentido de humildade. A humildade abre o coração à confiança. Teresa tem uma compreensão de obediência, portanto, muito suave. No Dicionário de Santa Teresa, um livro organizado pelo Frei Patrício, diz assim sobre obediência: o que obedece, antes que renunciar, oferece, porque fez uma opção, viver ao estilo de Cristo. Meus irmãos, isso tem profunda ligação com o chamado a vocação. O chamado a vocação parte de uma noção de obediência, mas não uma obediência sangrenta, sacrificante, cruel. O que obedece, muito mais do que renunciar, oferece, porque fez uma opção, viver ao estilo de Cristo, aquele que tudo ofereceu. Por fim das nossas reflexões, a grande questão que nos aflige desde sempre, desde que o homem criou consciência de si, das suas atividades, desde o século XVI de Teresa, hoje, pleno século XXI, a grande questão é a seguinte: e se a minha obediência me levar ao erro? E se obedecer a alguém, por mais sábio que seja, ainda que seja a Santa Igreja, e se obedecer me levar ao erro? Irmãos, isso é julgar superficialmente o valor da obediência. A grande lição da obediência de Teresa é que acertos ou erros são questões de fundo, questões circunstanciais. Elas são importantes, mas são menos importantes. É a obediência a grande experiência em Deus. É a obediência a virtude do primeiro plano. Do resto, Deus cuida. Deus cuida dos acertos. Deus cuida dos erros. Deus cuida dos vacilos dessa, como diz Teresa, dessa criaturazinha pobre que é o ser humano. No livro Quero Ver a Deus, tem uma definição maravilhosa sobre essa questão. E se a minha obediência me levar ao erro? Diz o Frei do Menino Jesus, Frei Maria Eugênio do Menino Jesus, Quero Ver a Deus. Este erro não é senão um erro parcial. Errar ou acertar é um erro parcial. Ele deixa ao ato da obediência o valor mais importante. E o valor mais importante é a submissão à vontade de Deus. Essa submissão, atenção para essa frase, essa submissão é o perfume
que lhe agrada, a homenagem que ele espera de nós e que aceita de bom grado. Sabe aquilo que a gente entrega no ofertório? Sabe aquilo que participa do pão e do vinho e da oração eucarística e participa da consagração e faz o pão e vinho se transformar corpo e sangue de Cristo? É isso que nós oferecemos, é a nossa obediência. Esse é o perfume que agrada. Essa é a homenagem que Deus espera no mais profundo do seu coração. Eu quero finalizar, então, esse diálogo, essa partilha, esse arrazoado de pensamento sobre a vocação, sobre a obediência, com um trecho que abre o livro Fundações. É um trecho verdadeiramente que é o primeiro dessa obra de Teresa, uma das obras mais aventureiras de Teresa, mais motivadoras, porque Fundações passa em todos os problemas que ela viveu, todas as alegrias que ela viveu de maneira muito real. Número 1, na abertura da obra Fundações. O que Teresa pensa sobre obediência? A experiência mostrou-me, sem falar das coisas que eu também li, o grande bem que faz a alma não afastar-se da obediência. Para mim, esse é o meio de progredir na virtude, alcançar a humildade e obter mais segurança, visto que, enquanto vivemos na terra, é bom recear errar o caminho que leva ao céu. Na obediência está também a quietude. Na obediência está a quietude, que as almas desejosas de agradar a Deus tanto apreciam. Meu irmão, minha irmã, busca quietude no seu coração, busca paz, busca suavidade, busca encontrar um lugar de menos alvoroço, menos distúrbio no seu coração. Na obediência está a quietude que as almas desejosas de agradar a Deus apreciam. Porque quem de fato se dedica à obediência, tendo entregue a ela o intelecto e só desejando seguir a opinião do confessor, figura da igreja, deixa de ser acometido pelas contínuas inquietações do demônio, pois este vê que antes perde do que lucra. Além disso, muito bom para o século XXI, muito bom para esse tempo que nós vivemos. Além disso, nossos movimentos agitados, amigos de fazer sua própria vontade e até sujeitar a razão aos nossos anseios, aos nossos desejos, deixam de se manifestar, pois a alma se recorda de que entregou decididamente, de uma vez por todas, sua vontade à de Deus, por meio da submissão aos seus representantes. Que Sua Majestade se digne suprir as carências dessa obra presente. É assim que Teresa abre o livro Fundações. E é assim que nós concluímos a reflexão dessa noite, Obediência em Teresa, filha da Igreja. Também eu, utilizando uma palavra de Teresa, este pobre e incauto servo, também eu peço que Sua Majestade se digne suprir as carências dessa obra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Santa Teresa de Ávila, rogai por nós.